O fato de que, assim como nós aprendemos hoje na escola bíblica dominical, a fé é o único instrumento de acesso à salvação, é liberdade. Imaginem vocês uma pessoa que passou a vida inteira tentando ganhar a sua salvação, pagando penitências, e de repente descobre que a salvação ela está tão somente na fé no Senhor Jesus Cristo. Isso é liberdade, esse é o conceito de liberdade na carta aos Gálatas. E de acordo com Gálatas capítulo 5, nós precisamos tomar um cuidado para não confundir liberdade com libertinagem e usarmos a nossa liberdade para dar ocasião à carne. Isso é um risco. Existe o risco de o crente, na segurança da sua salvação, por crer plenamente que está salvo e que aquilo é obra de Jesus e que aquilo não lhe será tirado, existe um risco de que o crente dê espaço para a carne. E o apóstolo Paulo nos ensina aqui a não dar ocasião à carne, neste capítulo 5. E ele lista para nós as obras da carne, de maneira bastante didática, mostrando para nós, se essas coisas, as obras da carne, que nós já estudamos aqui, uma a uma, se estas coisas se manifestarem na vida de vocês, ou quaisquer coisas semelhantes a essas se manifestarem na vida de vocês, saiba que isto não vem do Espírito de Deus. Viva a sua liberdade, e viva a sua liberdade sem dar ocasião à carne. Inclusive porque dar ocasião à carne é o oposto de liberdade, é escravidão. A pessoa que dá espaço para a sua carne agir, ela é escrava da própria carne. Ela não consegue conter a própria carne. Uma pessoa sem Cristo Jesus não consegue conter os próprios impulsos. Não consegue. Isso é uma coisa que o Espírito nos traz. E quando o Espírito Santo começa a agir na vida de uma pessoa e trazer para a vida dessa pessoa esta libertação, algumas coisas começam a acontecer. Algo começa a frutificar, e é isso que nós chamamos de o fruto do Espírito. Ele frutifica na vida desta pessoa. Nós já aprendemos que o fruto do Espírito, nós aprendemos diversas coisas a respeito do fruto já. Nós aprendemos que ele é simétrico, todos os atributos crescem em conjunto. Aprendemos que ele é inevitável, o fruto crescerá. Nós aprendemos que ele é gradual, que ele não acontece de uma vez. Nós aprendemos também que ele vem de raízes. Ele não se manifesta em nós por nossa causa. Ele se manifesta porque nós estamos enxertados em uma árvore. Esta árvore possui raízes e essas raízes fazem com que esse fruto cresça. Nós também estudamos a respeito do amor, que é o primeiro dos elementos do fruto, que revela o próprio caráter de Deus. Estudamos a respeito de paz, o descanso na pessoa que Deus é, a confiança naquilo que Deus faz. Falamos sobre alegria, que é o alegrar-se com aquilo que Deus se alegra. Falamos sobre amor, alegria, paz. Semana passada nós falamos sobre longanimidade, que é paciência, é a capacidade de você aguentar e passar por várias situações, sabendo que o Senhor, que já cumpriu tantas promessas, todas as que fez, cumprirá também a maior de todas, que é a volta do nosso Senhor Jesus. E se nós temos confiança neste fato escatológico, de acordo com Tiago, nós temos essa confiança na volta do Senhor Jesus, e nós estamos esperando com paciência por algo que a gente não sabe quando vai ser, já estamos esperando há 2000 anos. Se nós temos essa paciência, a gente tem paciência para passar por qualquer coisa. Então, irmãos, hoje nós falaremos respectivamente sobre benignidade e bondade. Vamos começar então falando sobre este elemento do fruto do Espírito. Benignidade, ainda no verso 22, logo após longanimidade. O que é benignidade? Este elemento do fruto do Espírito, ele também pode ser entendido de alguma forma como gentileza, como um serviço amoroso ao próximo, como carinho. Isto é benignidade. Quando nós falamos sobre este elemento do fruto, nós estamos falando sobre a capacidade de servir ao próximo de maneira amorosa. Benignidade é a esfera prática do amor. Benignidade te torna sensível ao próximo. E como nós já dissemos aqui, que o fruto do Espírito ele tem o objetivo de nos conformar à imagem de Jesus, então é óbvio que Jesus exerceu benignidade, correto? Então eu gostaria de trazer alguns exemplos bíblicos para os irmãos sobre como Jesus agiu como alguém benigno. Os irmãos devem se lembrar em Lucas capítulo 7 do caso da viúva de Naim, quando Jesus ressuscita o seu filho. Assim diz a passagem, não precisem abrir se vocês não quiserem, vocês não precisam abrir se não quiserem, mas assim diz a passagem em Lucas 7, a partir do verso 11.
Pouco depois, Jesus foi para uma cidade chamada Naim, e os seus discípulos e numerosa multidão iam com ele. Ao aproximar-se do portão da cidade, eis que saía o enterro do único filho de uma viúva. E grande multidão da cidade ia com ela. Ao vê-la, diz a palavra, o Senhor se compadeceu dela. Ele se compadeceu dela e disse: não chore. Vejam isso, irmãos. O Deus Criador, Jesus Cristo, mesmo sabendo de tudo e inclusive sabendo que em alguns instantes Ele ressuscitaria aquele menino, Ele sentiu, Ele trouxe para si mesmo a dor daquela mulher e se compadeceu dela, e se envolveu com a dor dela, e enxugou as lágrimas dela. Um outro exemplo clássico é o exemplo de Jesus com a mulher pecadora que ungiu seus pés. A passagem nos conta também em Lucas 7, que Jesus ele foi jantar na casa de alguns fariseus, e essa mulher chega com um vaso feito de alabastro, cheio de perfume, e ela começava a molhar com as suas lágrimas os pés de Jesus, e enxugar os pés de Jesus com os próprios cabelos, e beijar os pés de Jesus, e ungi-los com perfume. E ao ver isso, um fariseu disse, consigo mesmo, né? Inclusive Jesus sabe o que ele disse, porque Jesus lê mentes. Não sei se vocês sabem, mas o fariseu disse consigo mesmo: se este fosse profeta, se este Jesus aí fosse profeta mesmo, ele saberia que tipo de mulher pecadora é essa que o está tocando, porque ela é uma pecadora. Então Jesus vira-se para João e diz assim, para Pedro, perdão, e diz assim, resumindo a história: um credor ele está com duas pessoas devendo para ele, uma deve muito dinheiro, outra deve um pouco menos. Ele perdoou as duas. Quem será mais grato? O que teve mais dívida perdoada. Quem recebeu mais graça? O que teve maior dívida perdoada. Então Jesus, ele aponta para a mulher e diz: está vendo essa mulher? Os pecados dela foram perdoados, os muitos pecados dela foram perdoados, porque ela me amou. Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Então Jesus vira para a mulher e diz: seus pecados estão perdoados. Vejam a natureza do nosso Senhor, que conseguiu olhar para o pecado de uma pessoa e não olhar com desprezo para o volume de pecado que ela tinha, mas olhar com alegria para o volume de perdão que poderia ser oferecido. E o que dizer então de Jesus chorando por Lázaro, quando ele chega em Betânia e ele pergunta sobre Lázaro, que havia morrido: onde vocês puseram ele? Então eles disseram: Senhor, venha ver. E o menor versículo da Bíblia, que se encontra em João 11:35, diz que Jesus chorou. Então, por causa do choro de Jesus, os judeus disseram: vejam quanto ele o amava. Vejam quanto ele o amava. E Jesus, ele compartilha essa benignidade com outros de seus discípulos. E nós vemos essa mesma atitude no apóstolo Paulo, quando escreve aos Filipenses. Ele diz, ele sabe que ele está prestes a morrer, já está na sua última prisão, logo logo ele terá sua cabeça cortada por Nero, ele sabe disso. Mas ele diz aos Filipenses: para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Mas em seguida ele diz: entretanto, se eu continuar vivendo, poderei ainda fazer algum trabalho frutífero, assim eu não sei o que escolher. Eu estou cercado pelos dois lados, eu tenho o desejo de partir e estar com Cristo, que é infinitamente melhor. Mas por causa de vocês, é necessário que eu continue aqui. Ou seja, continuar a viver para Paulo era o quê? Era continuar na prisão, amarrado, vigiado, torturado, tendo sido acusado por Nero de incendiar Roma. Ele queria sair dessa situação? Claro. Ele queria estar com Cristo? Claro que ele queria, mas a benignidade não o permitia desejar somente aquilo. A benignidade não o permitia desejar somente o que seria melhor para ele. A benignidade o deixava no seguinte dilema: eu quero sair daqui e ir para o céu, mas aqui ainda tem gente que eu amo e que eu preciso servir. E o que dizer de Paulo aos Gálatas, que diz: eu sofro dores de parto até que Cristo seja formado em vocês? E o que dizer de Paulo aos Colossenses, que diz: orem por mim, não para Deus me libertar da prisão, ore por mim para que Deus abra mais portas de evangelismo, para que eu possa, através da pregação, ver mais almas sendo salvas. Irmãos, benignidade abrange empatia, abrange vontade genuína pelo bem do outro.
independentemente do mérito que o outro tem de ser amado. Benignidade abrange gentileza, uma postura gentil para com os outros. Benignidade abrange um desprendimento do eu, da minha prioridade, do meu tempo. E a benignidade multiplica. Quando nós somos benignos com outros irmãos, esses irmãos tendem a copiar esta benignidade, a gentileza multiplica. Benignidade, irmãos, é o que moveu o Senhor a olhar para nós, seres caídos, pecadores e chafurdados na lama que somos, e ainda assim, diante do nosso pecado que merecia condenação eterna, decidir dar a mais sólida demonstração de empatia da história. O que é empatia? Não é você se colocar no lugar do outro, para tentar entender a dor do outro, pois Jesus ele não só tentou se colocar no nosso lugar, ele de fato se colocou no nosso lugar. Ele criou carne, criou ossos, criou veias, e assumiu de fato o nosso lugar na vida e até a morte, como diz o profeta Isaías. E ele mesmo nos diz em João 15,13, que ninguém tem maior amor do que este, de dar a vida, a própria vida pelos seus amigos. Então, irmãos, como este trecho do fruto do Espírito é um trecho muito prático, fica a pergunta: como ser uma pessoa benigna? Como ser benigno? Como é que a palavra de Deus nos ensina a colocar este elemento do fruto do Espírito em prática? E lendo a respeito da benignidade de Jesus, eu trouxe aqui numerei aqui algumas dicas bíblicas, né? Algumas ordenanças. Bom, a Bíblia não dá dica, né? Algumas ordens bíblicas para que nós nos tornemos pessoas mais benignas. Então, se vocês estão anotando, eu sugiro que vocês anotem estes pontos que eu trarei. Primeira coisa a respeito de viver benignidade. Deixa eu dizer para vocês que isso é uma coisa, vamos partir de uma premissa. É impossível aprender benignidade fora da igreja. Essa é a primeira coisa que eu gostaria de trazer. Sabe por quê? Fora do convívio com o povo da aliança, quando você pisa fora deste ambiente, quando eu digo este ambiente, não este prédio, mas da comunidade da aliança, dos remidos por Cristo Jesus, você pisa lá fora em um mundo onde as pessoas estão extremamente preocupadas com seus próprios interesses. Mas o Senhor criou para si uma comunidade de pessoas que Ele capacita a serem benignas, ou seja, serem empáticas, serem gentis, capazes de sentir na pele a dor do outro, de forma que quando Nero e outros imperadores romanos ordenavam que se perseguisse os cristãos, alguns romanos diziam: a gente tenta persegui-los, mas eles cuidam dos doentes deles e dos nossos. Como que a gente vai persegui-los? Isso o Senhor manifesta na comunidade dos salvos, a capacidade de se alegrar com os que se alegram e de chorar com os que choram. E é nesta comunidade de redimidos que Ele frutifica a benignidade. Então você precisa fazer parte desta comunidade de maneira ativa. Senão não há palavra de Deus, senão não há convívio com os irmãos, e se não há convívio com os irmãos, palavra de Deus, se não há os meios de graça, não há frutificação não há o crescimento do fruto do Espírito. Então vamos partir dessa premissa. Segundo ponto, para que nós aprendamos a exercer benignidade. Na verdade a dica ela é muito prática. Comece. Para exercer benignidade você precisa começar com alguém. Então comprometa-se com alguém, e comprometa-se hoje de preferência, comprometa-se hoje após o culto, comprometa-se em exercitar, quer exercitar benignidade, quer aprender a exercitar isso, assuma um compromisso de deixar os seus afazeres um pouco de lado, como o nosso Senhor Jesus, que levantou do seu trono de glória e veio à terra habitar entre nós, e adote um irmão, adote uma irmã com quem você vai orar com frequência, uma pessoa que você vai visitar com frequência, que você vai escutar com frequência. Interesse-se por essa pessoa, comece, deixe os seus afazeres um pouco de lado e descubra alguém a quem servir. Benignidade nós aprendemos fazendo, então comece a fazer, tendo experiência com isso ou não. Esse é o segundo ponto. O terceiro ponto é o seguinte: procure, peça a Deus que te dê essa capacidade de desenvolver interesse genuíno por essa pessoa, não de você simplesmente ticar o item de uma lista. Vou ser benigno essa semana, liguei para fulano.
Não, interesse genuíno. Envolva-se com essa pessoa. Permita-se sentir a alegria dela. Permita-se sentir a dor dela, o luto dela. E quando você começa a fazer isso, vive os traumas de uma pessoa com ela, os sucessos de uma pessoa com ela, a benignidade ela começa a se tornar um hábito, conforme você vai fazendo. Esse é o terceiro ponto, desenvolva interesse genuíno. Quarto ponto, esse é muito difícil, esse é o motivo pelo qual Deus nos deu uma boca e duas orelhas. Escute a pessoa. E mesmo que às vezes você já tenha tanta experiência em discipulado, ou até na própria vida em geral, nunca fez discipulado na igreja, mas é uma pessoa vivida e tal, pode ser o caso, talvez você já até saiba o que aconteceu com a pessoa antes que ela te diga, talvez ela esteja vivendo um problema de relacionamento que você já viveu e já conhece, ou algum problema financeiro que você já viveu e já conhece, mas não diga jamais quando a pessoa estiver conversando com você, já entendi. Não. Faça como Jesus, que quando passou por um cego em Jericó gritando, Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Mesmo nosso Senhor sendo onisciente, sabendo de tudo, o Mestre graciosamente deixa que aquele miserável manifeste a sua súplica e antes de curá-lo, pergunta com toda a benignidade, o que queres que eu te faça? E é assim que é a benignidade do nosso Deus, que mesmo sabendo de tudo, antes que nós oremos, Ele diz, ore. Por quê? Porque isso tira um peso gigantesco dos nossos ombros. E esta carga gigantesca que quando o Senhor onisciente quer tirar de nós, dizendo para nós orarmos, mesmo Ele sabendo de tudo, é o tipo de carga que nós temos que nos esforçar para ajudar nossos irmãos a tirarem também. Escute. Sabendo você de tudo ou de nada, escute. Sendo você um especialista no problema ou não, escute. Sabendo você da solução quando a pessoa começou a falar ou não, escute. Como o Senhor escutava. Quinta característica da benignidade: não desdenhe os problemas alheios. Não trate os problemas da pessoa discipulada como menores. Você não tem que medir a dor do outro e dizer você se ela está alta demais ou baixa demais. Porque, eu já passei por algo pior, então eu sei que dá para aguentar. Não, se você quer que uma pessoa sinta menos dor, apresente a ela o nosso Deus, o Jeová Rafá, não é? Que cura toda dor, como a Bíblia o chama. Ore com ela, abrace-a, esteja lá. Não seja a pessoa que para cada história ruim que alguém te conta, você tem uma pior. A pessoa, não, eu quebrei a perna. Você, não, uma vez eu quebrei as duas. Né? Você pode ter passado por todos os problemas do mundo e realmente ver o problema de uma pessoa e dizer, caramba, não me parece tão grave assim, mas não desdenhe os problemas alheios. Jesus não agia assim. Jesus escutava, Jesus sabia o tamanho do poder que Ele tinha de tirar a pessoa daquilo. Que problema é grande para Jesus? Nenhum, mas Ele jamais desdenhou o problema alheio. E por último, em relação à benignidade, também não diminua as alegrias alheias. Não seja a pessoa que quando alguém te diz, achei R$1 na rua, você diz, uma vez eu achei 100. Não seja essa pessoa. Alegre-se com a pessoa pela alegria dela, isto é benignidade. Irmãos, isso é o que Paulo ensinou em Romanos 12:15. Alegrem-se com os que se alegram, chorem com os que choram. Vejam, no início das exposições do fruto do Espírito, eu comentei que, vocês vão se lembrar, eu comentei que o amor era o principal elemento do fruto, lembram-se disso? Que todos os outros elementos do fruto do Espírito, eles desaguam do amor, lembram-se disso? Pois bem, existem algumas esferas do amor que elas são um pouco amargas. Por exemplo, se você disciplina um filho que está no erro em amor, isso é amargo, isso dói, mas não deixa de ser amor, correto? Quando você confronta o pecado do irmão ou da irmã, isso dói, mas não deixa de ser amor, correto? Agora, a benignidade não. A benignidade, ela é a esfera doce do amor. A benignidade é a gentileza. A benignidade é a disposição, é a hospitalidade, é ser o ombro para a pessoa que precisa chorar. Isto é benignidade. É a esfera gentil e dócil do amor. E como eu disse nas últimas 2 semanas, todo elemento do fruto do Espírito possui um oposto, algo que faz contraponto a ele, e ele possui também uma versão falsa, correto? Qual é o oposto de benignidade? E assim, existem vários elementos que se contrapõem à benignidade.
A inveja se contrapõe à benignidade, é uma das obras da carne, não é? Por que ela faz contraponto à benignidade? Porque ela te torna incapaz de se tornar feliz pelo sucesso do outro. Você não tem como ser benigno e ser invejoso, porque o benigno se alegra com o sucesso do outro. Outro oposto da benignidade é a arrogância. A arrogância torna você inapto a aceitar que alguém possa ser melhor do que você. A grosseria, quando eu preciso chamar alguém ao arrependimento, sem a atitude de querer que a pessoa se volte do pecado. Irmãos, tudo que não tem cara de empatia, de disposição, de hospitalidade, e tem cara de arrogância, inveja, faz contraponto à benignidade. E qual é a versão falsificada da benignidade? É uma coisa que até quando você vê alguém praticando, parece que é benigno, mas não é. Seria quando nós fazemos boas obras que são de alguma forma manipuladoras, ou que são feitas só para que eu me sinta bem. Isso não é benignidade. É quando eu faço bem ao outro, não pelo outro. Eu faço para que eu me sinta bem. Sabe por que não é benignidade? Porque você só vai estar no ponto que aquilo começar a te incomodar. Chegou aqui, não é bom mais para você, acabou, travou. Então nunca foi pelo outro. Nunca foi pelo outro, sempre foi por você. Essa é a versão falsificada da benignidade. Então, quando os irmãos pensarem em benignidade, quando orarem a Deus pedindo que Deus manifeste isso, ore para ser uma pessoa gentil. Ore para ser uma pessoa que se coloca nos sapatos do outro. Ore para ser uma pessoa que sofre o que o outro sofre. E ore para ser uma pessoa que se alegra com a alegria do outro. E que sorri com aquilo que faz o outro sorrir. Isso, irmãos, é benignidade. Qual é o próximo elemento do fruto aí? Bondade. Não sei se fui só eu que cresci em escola bíblica dominical aprendendo a decorar quais eram os elementos do fruto do Espírito e nunca entendeu muito bem qual seria a diferença entre amor, benignidade, bondade, porque parece que é tudo a mesma coisa, não é? Mas eu sou da teoria de que quando a Bíblia nos dá uma lista, os elementos dessa lista precisam ser estudados ponto a ponto. Nenhum foi jogado ali à toa. E o que é bondade? Qual a diferença dela para a benignidade? Qual a diferença dela para o amor? Vamos falar sobre benignidade. Sobre bondade. Estava testando vocês, estou vendo se vocês prestando atenção. Vamos falar sobre bondade então. Bom, se nós fôssemos definir o que significa ser bom à luz da palavra, todo mundo aqui concorda que Deus é bom? Que Deus tem bondade? Perfeito. Então ser bom é ter aquilo que é bom diante de Deus, segundo a palavra, e somente aquilo guiando os seus princípios, independentemente do resultado final. Deixa eu sintetizar isso que eu falei. Ser bom é colocar em prática na sua vida aquilo que Deus diz que é bom, e não aquilo que você acha que é bom. Aquilo dando certo ou não. E certo com aspas gigantescas, porque aquilo que Deus diz que é bom sempre dá certo. Mas às vezes o que para nós é dar certo, para Deus não é. Ser bom significa ter aquilo que a palavra diz, guiando aquilo que você faz, guiando os seus princípios, independentemente do resultado visível aqui. Por quê? Porque o objetivo final é sempre trazer glória a Deus. À luz da palavra, bondade também pode ser definida como integridade. Vejam, existem várias atitudes que têm a aparência de ter vindo do Espírito, mas se elas não passam também pelo crivo da bondade, elas estão incompletas. Quer ver? O que vocês acham de alguém que ajuda o próximo? Ajuda muito o próximo. Excelente, não é? Isso mostra a atitude de uma pessoa benigna, correto? Só que suponha que essa mesma pessoa que ajuda o próximo, ela é incapaz de ver o pecado e confrontá-lo. Ela não consegue, ela tem medo, ou então ela relativiza para não ter que fazer aquilo. Então ela faz caridade, ela ama o próximo assim, né? Aos olhos do mundo ela está sempre ali ajudando os outros, mas ela nunca confronta o pecado. Vejam, por que a gente pode dizer que faltam traços de bondade nessa pessoa? Porque bondade, o pacote completo da bondade, ele confronta o erro. E quando não confronta, está incompleto, está faltante. Ou então, vamos pegar uma outra situação. Uma pessoa que seja
extremamente sábia em reconhecer situações potencialmente perigosas, pecaminosas. A pessoa que sabe que um irmão ele está numa situação que vai fazê-lo pecar, ou a pessoa que olha para um ambiente e ele fala, ali não é um ambiente seguro, esse ambiente vai fazer com que as pessoas caiam em pecado, e ele tem esse talento de alertar as pessoas quanto ao pecado. Isso mostra traços de um outro elemento do fruto que a gente vai falar semana que vem, que são traços de fidelidade. Isso é bom, ter esse talento é bom. Só que aí essa pessoa tem essa sabedoria, mas ela adora apontar o dedo na cara dos outros. Tipo assim, o que ela fala não está errado em si. Por quê? Porque falta a frente da bondade que trataria aquilo de maneira a querer recuperar o outro e não apontar o dedo para o outro. Vejam, existem vários traços que parecem traços de pessoas boas, mas lembrem-se que bondade é um pacote completo. Quando a Bíblia chama Deus de bom, ela está chamando Deus de íntegro, perfeito, completo, alguém cujos atributos não se confundem. Nós, quando estamos irados e bravos, deixamos de estar benignos, e quando estamos benignos e calmos, deixamos de estar irados. Os atributos de Deus não se confundem. A justiça de Deus não se contrapõe à sua misericórdia. Ele é misericordioso quanto é justo. Ele tem uma misericórdia justa e tem uma justiça misericordiosa. Ele não deixa de ser amoroso quando se ira, não deixa de se irar contra o pecado quando é amoroso. Isso é integridade, é uma harmonia perfeita de atributos. E isso é o que a Bíblia quer dizer quando diz que Deus é perfeito, ou quando diz que Ele é bom. A pessoa que desenvolve bondade, ela se desprende de si mesma e olha para aquilo que é correto diante do Senhor. Bondade não é algo pragmático, que muda conforme os tempos. Não é assim, com essa pessoa aqui que eu tenho intimidade X, eu vou ser uma pessoa muito legal, mas essa aqui que eu tenho intimidade Y, eu vou apontar o erro dela. Vejam, integridade é ser a mesma pessoa em qualquer situação, íntegro, pleno, coerente e guiado pelos princípios da palavra de Deus. Ser bom, gente, ter bondade não é ser o legalzão, não é isso, é ser verdadeiro, íntegro, guiado pela bondade de Deus. E aí um exemplo claro disso, lembra de Jesus no templo? Quando ele entra no templo e ele vê os comércios que estavam acontecendo ali no templo, o que ele faz? Ele entra com chicote, sai quebrando tudo, derrubando mesa, cadeira, e os discípulos se lembraram de algo que estava escrito nos Salmos: o zelo da tua casa me consumirá. Ninguém pode dizer que Jesus não era bom, não é? E por ser bom, ele saiu quebrando tudo no templo. Por quê? Porque o zelo pela casa de Deus, o zelo por aquilo que Deus dizia que era reto, que era correto, o consumia de tal forma que ele não podia ver as coisas sendo feitas daquela maneira. E ali, destruindo tudo no templo, ele expressou a bondade de Deus. O atributo de alguém que quer ver as coisas alinhadas com aquilo que Deus diz que é correto. E é claro, irmãos, que esse comportamento de Jesus ali, ele prefigurou, né, ele era como se fosse uma profecia, né, uma imagem de um fato escatológico, de que o juízo de Deus virá sobre aqueles que usam o nome de Deus de maneira religiosamente falsa. Então, a atitude de Jesus no templo dele é uma reação de bondade, porque o templo é dele, porque ele é Deus, e ele estava ali condenando uma religião que usava o nome do Pai para humilhar, para oprimir, para mentir e justificar o injustificável. Nós não podemos usar essa verdade para justificar um comportamento meio iconoclástico, meio destruidor, que alguns reformadores tiveram no século XVI, saíram queimando estátua católica, imagens católicas, e até hoje nós vemos algumas seitas evangélicas, que claro que não nos representam, saindo, entrando em terreiro de Umbanda, e o pastor que quebrou a santa em rede nacional. Vejam, não é isso. Jesus, ele tinha essa prerrogativa, porque ele é o Deus verdadeiro que estava trazendo a ira sobre a religião falsa, que usava o nome dele de maneira falsa. Isso não cabe a nós reproduzir esse tipo de coisa, não cabe a nós. Jesus podia, nós não podemos. Porém, o sentimento dessa ira vindoura prefigurada por Jesus ali no templo tem pelo menos que trazer uma reflexão para a gente. Ele deixou de ser bom quando fez aquilo, em algum momento? Não, os atributos de Deus, como eu falei, não se confundem. Então aquilo foi uma reação de bondade dele. Ele agiu como agiu porque é bom. E hoje, se alguém visse Jesus fazendo aquilo, ninguém olharia para aquilo e diria: nossa, que homem bom, gente. Quanta bondade, não é? Mas foi bom porque era uma reação de um ser 100% justo condenando aquilo que é mal. E aí, extrapolando as últimas consequências para a gente poder entender
assim, nas últimas consequências, o que significa bondade. Algumas pessoas acham que quando Deus manda, e sim, Deus manda pessoas para o inferno por seus pecados, isso é algo mal. Porque no conceito desta pessoa de bondade, se Deus é bom, Ele não pode fazer isso. Não faz sentido. E aí você ouve todo tipo de justificativa. Eu não acredito nem que existe um inferno, porque não faz sentido com o ser de Deus se a Bíblia diz que Ele é bom. Ou então, não, ainda tem aquela pessoa que não nega o inferno, mas diz assim, não é que Deus manda para o inferno, não é isso, é a pessoa que vai, não é isso. Mesmo Mateus 10, 28 dizendo, não temam os que podem matar o corpo, mas não podem matar a alma, pelo contrário, temam o Senhor, Deus, aquele que pode fazer perecer no inferno, tanto a alma quanto o corpo. E vejam, todos esses desvios são tentativas de harmonizar o fato de que Deus tem bondade, que Ele é bom, isso é verdade, com o fato que Ele condena. As pessoas querem pegar bondade e definir bondade pela própria cabeça e não conseguem encaixar as duas peças. Mas se Ele é bom e Ele faz isso, e Ele sim envia pecadores ao inferno, castiga e pune, então isso de alguma forma é bom. E como é bom? Pode não ser considerado agradável pelo condenado. Isso é uma coisa totalmente diferente. Ou por pessoas que querem tornar Deus um velhinho de barba que nunca fala alto, mesmo Romanos 1 definindo o Senhor como aquele cuja ira se manifesta dos céus contra todo pecado, contra toda impiedade. Então, assim como uma pessoa criminosa que vai para a cadeia e aquilo é justo e é bom, não é agradável para o condenado, mas é justo e é bom, assim também é a bondade de Deus que não deixa o pecado impune. E ninguém, irmãos, saibam que ninguém, absolutamente ninguém, chegará no inferno dizendo, eu não mereço estar aqui. Ninguém. Ninguém chegará no inferno dizendo que Deus foi injusto ou que Ele foi mau. Ou que Deus faltou com bondade. Não. Assim como um condenado convicto, quando ele é julgado, ele vê a legislação, ele olha para a própria atitude e ele sabe que ele está fora daquilo. E que a condenação dele é algo reto diante da lei. Assim também os condenados não poderão negar a justiça de Deus. E tudo isso torna Deus um Deus bom. Vejam, eu trouxe esse exemplo extremo para mostrar uma coisa. Benignidade, sim, tem tudo a ver com gentileza, com mansidão. Mas bondade tem a ver com integridade. Fazer aquilo que é reto, fazer aquilo que é bom, não deixar o errado impune, doa quem doer. Isto é bondade. Esta integridade de Deus se harmoniza perfeitamente com a benignidade dele. Ele é benigno, ele trata com mansidão, com amor, com carinho, ele acolhe. Ele desceu à terra para sofrer a própria ira na própria carne. Ele é benigno, sim. Mas ele também é 100% bom e não deixa o pecado impune. Por ser bom, ele combate o mal de maneira assídua, gostemos nós ou não. Mas e aí para nós? Para nós que não temos as prerrogativas de Deus, nós não temos o direito, não é nossa prerrogativa mandar ninguém para o inferno, não é nosso papel, nem destruir templo nenhum. Como então imitar a Deus em sua bondade? Como eu posso ter uma bondade que não é pragmática, que segue princípios e não ocasiões, que não muda mesmo que aquilo confronte o erro do outro, ou mais incômodo ainda, que aquilo confronte o meu próprio erro? Como ser alguém que defende aquilo que é bom, justo, correto, mas que não muda de opinião no momento que a empresa onde eu trabalho começa a agir com corrupção e eu tenho que tomar uma decisão? Eu serei bom, compactuarei com o mal, ou até que o meu amigo caia num pecado absurdo que precisa pelo bem dele ser confrontado, eu serei bom, ou eu compactuarei com aquilo que é mal? Ou até que os meus colegas mais chegados na escola combinem de colar todos juntos numa prova, eu serei bom, ou eu compactuarei com aquilo que é mal? Ou até que o meu filho, ou a minha família, ou mesmo eu pessoalmente precise passar pelo crivo da bondade de Deus e ser corrigido, eu serei bom, ou eu compactuarei com o mal? Ser bom não é ser legalzão. Ser bom é não ser mal. Ser bom é ser reto, íntegro. Doa quem doer. E como ser bom, até quando às vezes ser bom não parece bondade aos olhos dos outros. Então, bom, tem algumas dicas bíblicas, na verdade. Primeira dica bíblica. Veja, a gente vive na era do relativismo, né? O que é verdade para você, não é verdade para mim e tal, né? Enfim, isso é uma das coisas que veio prejudicar aí a nossa era. Mas nunca relativize a bondade. Essa é a primeira dica. O certo é certo aqui, é certo no Japão.
Cultura não relativiza o que é reto aos olhos de Deus. Costumes não relativizam o que é reto aos olhos de Deus. Aos olhos de Deus, o que é certo, e o que é certo é o que Ele diz que é certo, e o que está na palavra dEle. Essa é a primeira coisa, não relativize a bondade. Segundo, agora vai parecer que eu vou falar o contrário do que eu falei, mas não feche os olhos para as particularidades da situação. Algo que como expressão é bom em uma situação pode não ser bom em outra. Aí parece que eu me contradisse, né? Mas vejam só. 2 pessoas precisando de auxílio financeiro. Um irmão piedoso que teve dificuldades e você tem dinheiro para ajudá-lo. A outra, você sabe que se você der dinheiro, ele vai encher a cara de cachaça. Ser bom para um não é mesmo que ser bom para o outro. Dar dinheiro para os dois é ser bom para um e ser mal para o outro. Mas de acordo com o princípio, as atitudes para com cada um serão diferentes. Este você acolhe de maneira que ele não se destrua. Aquele, você o confia, você sabe que ele é piedoso, você pode auxiliá-lo financeiramente sim. Atitudes diferentes, mas partindo do mesmo princípio. Vou fazer o que é bom para ele, o que é melhor para ele. Mesmo princípio, expressões diferentes. Você não relativizou a bondade, você só entendeu a particularidade de cada situação. Correto? Terceiro ponto. Entendamos nós, porque isso é uma coisa que todos nós falhamos, que corrigir o erro do outro pode até incomodá-lo, mas é bondade. Apontar o erro, apontar o pecado, chegar para o seu irmão em amor, em mansidão e dizer: isto é pecado, isto vai te afastar de Deus, é bondade. Disciplinar um filho é bondade, dói, mas é bondade, é ser reto. Dizer ao meu irmão que desobedece os meus pais, meu irmão agora é meu irmão de sangue, dizer ao meu irmão, meu irmãozinho ali que está para desobedecer os pais, não faça isso, ele se incomodando com isso, não, é bondade, não negocie isso. Pode não ser agradável para o outro, mas é bondade. Então é isso, entenda que corrigir o erro pode incomodar, mas é sinal de bondade. Quarto ponto, lembre-se de que todas as atitudes que eu falei, todas as que eu citei aqui, todas elas, disciplinar o filho, apontar o erro do irmão, tal, tudo isso que eu falei aqui em cima, essas coisas só são realmente boas, aí aqui entra o balanço, se elas forem também benignas, se elas tiverem também uma carga de benignidade. Lembra que o fruto do Espírito ele é simétrico e ele se comporta todo junto? Então se a disciplina para com o meu filho, ela surge de um coração benigno, então vou discipliná-lo. Por quê? Porque eu, por empatia, quero ver o meu filho bem. Eu quero ver ele alinhado com Deus, ciente dos seus erros. Eu não quero que ele sofra, e eu quero que ele honre o nome do Senhor e não a mim. Se esta disciplina emana deste amor pelo filho, essa chinelada será carregada de bondade. Mas se o filho é só um objeto para que você despeje a sua ira, quando você está bravo, ou a correção emana de um coração que está irritado porque ele te fez passar vergonha em público, e não porque ele desonrou o Senhor, ou se é só uma frustração em não vê-lo no caminho que você esperava, você o está disciplinando porque ele encheu a sua paciência. Então, irmãos, por mais que a atitude externa de corrigir possa até corrigir o erro, mas é mal porque não parte de um coração benigno, parte de um coração que está irritado porque alguém desonrou você e não o Senhor. Ou então se eu aponto o erro do meu amigo porque eu quero que ele se acerte com Deus, porque à luz de Mateus 18, que diz, vá falar com seu irmão quando ele pecar, mas é para recuperá-lo, se eu vou com esse coração, isso é bom. Se eu vou lá porque eu gosto de apontar o erro, porque eu quero estar correto, esfregar na cara dele que ele está errado, aí eu posso falar as mesmas palavras, eu estou sendo mal. Então vejam que aquilo que é reto e que não parece tão agradável, às vezes reto, puro e santo, tem que ter uma dose ali de benignidade também. De forma que Jesus chicoteando o templo foi algo bom, mas eu posso pegar o mesmo chicote, fazer a mesma coisa no mesmo templo e ser mal, porque eu não fiz com um coração benigno e amoroso. De forma que um pai disciplinando o filho em amor servil é algo bom. Eu posso praticar a mesma disciplina com o chinelo da mesma marca, e aquilo será algo mal, porque não está alinhado com aquilo que é reto e justo. Bondade tem a ver com princípios, tem a ver com compromisso com a verdade que é a palavra de Deus. Bondade tem a ver com zelo pelo que Deus ordena, e Deus também nos ordena que nós sejamos benignos. Às vezes isso tem cara agradável, como quando eu auxilio o próximo na dificuldade. Às vezes isso tem um gosto amargo,
Como quando eu, em amor, preciso condenar o pecado quando estou evangelizando e dizer arrependam-se dos seus pecados, independentemente de ter uma cara boa ou não, seguir os princípios e as ordens de Deus, alinhando-se em fé e praticando aquilo que Ele ama, que Ele diz que é correto, isso é o que nós chamamos de bondade. E qual é o oposto, então, da bondade? Essa é fácil: maldade. Qualquer dicionário de antônimos vai te dar esse oposto. Maldade. O que é maldade? É quando eu me guio pelo meu próprio eu, pelas minhas atitudes, por aquilo que vai dar certo e não pelo que a palavra diz. Agora, a versão falsa da bondade, essa é perigosa, hein? Principalmente para nós reformados, é a falsa piedade, a religiosidade falsa, é o farisaísmo. Lembra dos fariseus tratando o sábado? Queriam seguir um mandamento simples da guarda do sábado, criaram uma porção de regras em cima, e eles seguiam as regras deles sobre o sábado e não a simples regra de Deus de guardar o descanso, e condenavam as pessoas ao inferno porque não seguiam as regras deles, porque eles eram tão zelosos pela lei de Deus que criaram uma lei em cima da lei de Deus. Olha só, isso é uma religiosidade falsa. Isso é você guiar a sua vida para uma lista numérica de regrinhas e ficar calculando o quanto você tem que fazer para Deus te achar legal. Nunca contar com a graça, nunca contar com a fé em Jesus Cristo. Essa é a vida do legalista, legalzão por fora, podre por dentro. Ou nas palavras de Jesus, um sepulcro caiado, não é? É um túmulo com corpo podre lá dentro, mas por fora é pintadinho de branco, bonitinho. Por quê? Porque bondade, ela emana de um coração transformado, não da lista de regras. É por isso que a lei de Israel não salva, porque é o coração que precisa ser mudado e não somente a atitude final. Se você tenta calibrar a sua bondade por uma lista de regras e não pela transformação do seu coração, aí você está sendo só um fariseu, só um religioso hipócrita. Irmãos, aplicações finais a respeito de bondade e benignidade. Primeiro, aqueles que estão em Cristo Jesus. Os crentes, peçam a Deus que manifeste na sua vida, nas suas orações, um equilíbrio perfeito entre bondade e benignidade. Faça isso de maneira prática. Leia os evangelhos e veja como Jesus agia para com as pessoas. Veja qual era o nível de comportamento dele. Faça perguntas. Por exemplo, eu me fiz essa pergunta para montar esse sermão. Por que Jesus, sendo onisciente, perguntou ao cego o que ele queria, ele não sabia? Sabe quando você se faz esse tipo de pergunta? Isso tem a ver com o caráter dele, com o caráter benigno. Vejam o andar de Jesus nos evangelhos e façam-se perguntas. Anotem, meditem, aprendam. Peça a Deus que te ensine, à luz do que Jesus fez, a ser duro com o pecado, mas dócil com o pecador. Peça a Deus que te ajude a ser empático com quem precisa de ajuda, mas não fechar os olhos para o pecado de quem precisa ser corrigido. Tudo isso você aprende conhecendo mais o nosso Senhor e imitando Ele. Então esse é o conselho aos crentes. Agora, aos descrentes, se houver alguém aqui que não está em Jesus, irmãos, nesse momento, a benignidade e a longanimidade de Deus estão em voga, se manifestando na sua direção. Toda a ira dele contra o pecado, com uma mão o Senhor, ele está segurando toda a ira dele contra o pecado, e com a outra ele te convida. Mas um dia ele vai abaixar as duas mãos, e a bondade de Deus vai esmagar toda a maldade, e esmagar você também com toda a sua maldade, se você não estiver em Cristo Jesus. Então o chamado do Senhor na sua longanimidade, na sua paciência, na sua benignidade, no seu amor é: arrependa-se, olhe para Jesus Cristo, deixe os seus pecados, olhe para a obra perfeita de Jesus Cristo e confie nesta obra para entrar no céu. Ou então a bondade do nosso Senhor, que não falha, esmagará todo o pecado, toda a impiedade e também todo o pecador. Então conte com a benignidade dele, busque o Senhor enquanto ainda é tempo. E que o nosso Senhor bondoso e benigno nos guarde em nossas vidas e nos ensine a ser como Ele. Vamos orar?